Eu queria cumprimentar a todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus. Trago uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra pouco pregada nos dias de hoje, mas de grande importância. Então eu te convido, meu irmão, a abrir a sua Bíblia, o último livro do Primeiro Testamento, o livro de Malaquias, capítulo 4, é o último livro, um antes do primeiro evangelho, segundo escreveu Mateus. Ao achar Malaquias 4, eu queria te pedir um favor, vira uma página. É sobre ela que eu queria falar através desse vídeo. Tu deve estar vendo uma página em branco, certo? Exatamente sobre essa página que eu vou falar nesse vídeo. Vamos falar sobre uma página em branco, uma página de divisão testamental, uma de divisão temporária? Exatamente, sobre uma página em branco. Porque essa página, mesmo ela estando em branco, não tendo uma palavra sequer, ela muito nos fala. Porque se pudéssemos torcer essa página, certamente sairia muitas lágrimas, com certeza sairia muito sangue. Porque essa página representa um dos momentos mais difíceis que a nação de Israel passou em toda a sua história. Mas para você entender o que está escrito nessa página, meu irmão, eu te convido a retroceder alguns anos e voltar lá para o livro de Gênesis 1, onde está escrito: e Deus criou os céus e a terra, ponto. E Moisés continua escrevendo: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas. Irmãos, eu queria falar para vocês o que aconteceu desse tempo. Deus havia criado o Éden, um lugar de seres, de animais, não de seres racionais. E Lúcifer, ele cantava para Deus, ele adorava a Deus, ele movia um coral para louvar a Deus. Isso alegrava os ouvidos de Deus, mas Lúcifer tinha consigo o propósito de ser maior do que Deus. Mas não há nada nem ninguém maior do que Deus. E quando ele tenta se manifestar com esse propósito, a palavra de Deus diz que Deus lança-o sobre a terra. Os céus ficam em silêncio aproximadamente 30 minutos. Eu fico imaginando os anjos pensando: será que Deus não quer que a gente cante para ele? Outros assim pensando: e agora quem vai cantar para Deus? Quem vai louvar a Deus? E Deus fica de pé, desce dos céus e através da palavra, através da verbalização, ele começa a dizer: haja sol, haja lua, haja separação, haja divisão entre terra e água, haja isso, haja aquilo. E no último dia da criação ele não falou nada. Do pó da terra ele fez um molde, do pó da terra ele fez um boneco. Eu fico imaginando Satanás olhando de longe. O que é isso? O que ele está fazendo? E Deus olha para esse até então boneco, dá um sopro de vida. Esse boneco começa a se mexer, esse boneco começa a ganhar vida, e ali começa uma grande relação de intimidade para com Deus, com o homem. E Deus olha para Satanás e fala: Satanás, eu não preciso da tua adoração, pois chegou a hora que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E foi com esse propósito que ele fez a mim e a você, a ele adorar. E Deus fez o Éden. E Adão e Eva, depois da mulher feita, claro, usufruíam de todas aquelas maravilhas, governavam, davam nome aos animais, podiam fazer o que bem quisessem, com exceção de tocar naquela árvore, porque aquela árvore seria o seu dízimo, sua prova de fidelidade para com Deus. E Deus olha para Satanás e fala: Satanás, eu botei aquela árvore para que o homem possa escolher se eles querem seguir a mim ou se eles querem seguir a você, se eles querem o bem ou se eles querem o mal, se eles querem a vitória ou se eles querem a derrota. Ao ouvir isso, Satanás possui a serpente e tenta a mulher em 3 pilares da vida, que são o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. Ele fala para a mulher que se ela comesse naquele fruto, ela seria como Deus. Ela come, e o Deus caminhava sobre o Éden e pergunta: onde está você, Adão? E Adão, envergonhando-se de sua nudez e da nudez de Eva, né, ele se esconde. E por causa desse pecado aconteceu o primeiro sacrifício de sangue, por causa do pecado do homem. A pele daquele cordeiro só cobria os dois, o sangue daquele cordeiro só perdoava os dois. Esse foi o primeiro sacrifício feito com sangue por causa do pecado do homem. Deus fica irado com isso, olha para Satanás e faz uma promessa: Satanás, tu derrubou o homem, mas virá da mulher quem pisará a tua cabeça, Satanás.
pisará filho da mulher minha cabeça? Que filho da mulher pisará minha cabeça? E Paulo afirma em Romanos 5 que todos pecaram em Adão e a sentença do pecado é a morte. Deus fica irado com a perversidade do homem e Deus escreve uma sentença que o homem que quiser resgatar a humanidade terá que nascer de uma mulher, derramar seu próprio sangue. E Deus em toda a sua história ele tentou resgatar a humanidade, levantou homens como Abraão, ele apareceu para Abraão, para Jacó, levantou libertadores como Moisés. Te lembra em Êxodo que o faraó mandou matar todos os primogênitos? Por quê? Porque Satanás achava que seria dali o homem que viria para resgatar a humanidade, mas não seria dali o homem que viria para resgatar a humanidade. A história estava sendo escrita e Satanás estava preocupadíssimo com isso, era como se ele estivesse correndo contra o tempo. E Deus levantou homens, grandes homens como Sansão, como Gideão, mulheres como Débora. Mas quando chega na geração de Samuel, o povo levanta um clamor que dói o coração de Deus, que o povo pede para que Deus levante entre eles um rei. E mesmo contra a sua vontade, levanta Saul, o mesmo foi rejeitado. Levantou Davi, mas era como se ninguém se firmasse como rei. E quando chegou na geração de Salomão, parecia que as coisas iam se firmar, pois Salomão levantou um monte para adorar o Senhor, e Deus se agradando daquele monte, derramou sobre aquele monte a glória Shekinah. Esta é a casa de Deus. Deus era glorificado, mas Israel insistia no pecado, insistia em adorar outros deuses, e Deus vai permitir que a nação israelita seja dividida, reino norte e reino sul. Cada reino passaria pelo seu cativeiro, e rei Nabucodonosor e levanta grandes homens, autoridades, invade a Babilônia, destruindo a tal casa que o Salomão destruiu. E Jeremias vivenciou aquela história e ele clamava a Deus, pois não podia ver tamanha barbaridade. E Deus fala que eu tenho uma aliança com o meu povo, e é essa aliança que eu não deixo ao qual os serem destruídos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A maior raiva de Satanás é que ele tenta 365 dias no ano tentar te destruir, mas Deus tem uma aliança com você. O povo israelita começa a padecer, mas em vez de voltar para os caminhos do Senhor, mas se afastavam. O povo volta para Jerusalém e levanta uma casa com a promessa de que a glória da segunda casa seria muito maior do que a primeira. Mas chegou um certo período que o templo já estava virando um local de comércio, onde cambistas começavam a vender na porta sacrifícios, e Deus ficou irado com isso. E Deus, por ficar irado com isso, a Bíblia diz no livro de Malaquias que Deus se cala. Deus se cala. Eu fico imaginando Satanás olhando tudo aquilo e dizendo: acabou a história, a página ficou em branco. 1 ano, 2 anos, 10 anos, acabou a história, a página ficou em branco. 50 anos, 100 anos, 200 anos, acabou a história, a página ficou em branco. 300, 400 anos, 430 anos aproximadamente, enquanto Satanás grita: acabou a história, Deus fica de pé do céu, pega o cálice para acabar com a humanidade, e Deus grita: és tu, Gabriel? Gabriel corre em direção ao livro, mas cai, não, pois não é digno de tocá-lo. Os céus ficam em silêncio. Aproximadamente 30 minutos, Deus determinado a acabar com a humanidade, mas a história nos conta que Satanás, quando estava no céu, ele viu quase tudo. Isaías 6, serafins voavam com 6 asas, com 2 asas eles tinham que contemplar, que tapar os olhos, porque quando passava o cordeiro, eles tinham que fechar os olhos, eles não podiam contemplar a glória de Deus. Esta é a carta na manga de Deus. Quem vai abrir o livro? O cordeiro se coloca de pé. E João chorava aos prantos, porque ele achava que não tinha solução. E o Gabriel: João, não chora não, olha quem vem lá, o cordeiro, ele é digno de abrir o livro e abrir e desatar os 7 selos. Jesus se prostra diante de Deus e fala: Pai,
não acaba com a humanidade. Eu sou o Cordeiro que vou acabar com o pecado no mundo. E quando Satanás grita, acabou a história, o anjo Gabriel vai à Judeia, visita Maria. Satanás já sabe que o menino está nascendo. Ele procura em toda a terra, não me pergunta como, para mim Deus cegou os olhos dele, né? E o menino começa a crescer, aprende profissões. A Bíblia diz que quando ele completa 30 anos, ele foi até o seu primo João Batista para ser batizado. E João, não, eu não posso te batizar, eu não sou digno nem desatar as tuas sandálias. E Jesus, não, que isso, João? Tu me batiza com água, mas meu pai me batiza com fogo e com o Espírito Santo. E quando ele foi imerso às águas, Deus levanta e fala: este é meu filho amado, em quem me comprazo, e lança sobre ele o Espírito Santo. E Jesus foi para o deserto, foi tentado por Satanás, mas rejeita, fazendo uma nova história, fazendo milagres. Mas em uma das suas últimas noites, ele não fez nada. Em uma das suas últimas noites, ele não curou ninguém. Ele preparou uma mesa, ele preparou uma ceia, lava os pés dos discípulos e fala: um de vocês vai me trair. Judas já sabia que era ele. O peso das 30 moedas de prata pesaram em sua consciência. Meu irmão, 30 moedas de prata era o preço de um cordeiro manco. Um cordeiro que não tinha valor nem para sacrifício. Esse foi o valor que Judas vendeu Jesus. Os carrascos romanos sobem até o Getsemane, pegam Cristo. Jesus passa por 4 cativeiros, mas foi o julgamento do povo que o condenou. Pilatos pega então Barrabás, porque achou, né? E Barrabás nada mais era que um estuprador de criancinhas. Pilatos pegou Barrabás pensando que as pessoas iriam soltar Jesus e prender Barrabás, mas não foi isso que aconteceu. O povo mandou prender, matar Jesus e soltar Barrabás. Agora eu te pergunto, foi os perversos que mandaram matar Jesus? Não, foi o meu Deus, porque Barrabás era um cordeiro sujo, era um cordeiro manco. Seus pecados não cobriam os meus, os teus pecados. Para cobrir, para pagar os nossos pecados, só um cordeiro limpo, um cordeiro puro. Só esse sacrifício resgataria a humanidade. A Bíblia diz que Jesus levou tapas na cara, foi torturado, zombaram dele. Se tu és realmente Cristo, salva-te a ti mesmo. Jesus sangra, Jesus chora. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, deixando seu crânio totalmente infectado. Ele olha para cima, né? Ele vê Deus ficar de pé e se virar de costas e clama: Pai, 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 por que tu me desamparou? Imagina você que é pai, imagina tu que é mãe, tu vê teu filho sendo torturado injustamente, o teu filho santo, perfeito, te gritando: Pai, Pai, por que tu me desamparou? E ele, em silêncio. Imagina só, tu que é pai, tu que é mãe, tu vê uma situação dessa, tu com o controle na mão. Era só apertar aquele botão que nada disso estava acontecendo. Dos 12 discípulos, lá só estava João. E Jesus chega um certo período que ele baixa a cabeça e diz: Pai, eu te entrego o meu espírito. Está consumado. Jesus morre. Os discípulos, ao saberem disso, eles ficaram totalmente desnorteados, falando: ele não podia ter morrido. Mas um deles falou: ele prometeu voltar, ele vai voltar. No primeiro dia, acabou a história, a página ficou em branco. No segundo dia, acabou a história, a página ficou em branco. No terceiro dia,
Jesus bate a porta bem no meio da festa. Um dos anjos de Satanás abre, leva um susto, olha para trás. Chefe, é melhor tu ver quem tá lá. Apontando para cima, ele com ironia, deixa ele entrar, lá em cima acabei com ele, aqui é mais fácil. Não, chefe, ele não tá magrinho não, ele tá com uma luz reluzente, sua boca sai seus olhos estão como de fogo, da sua boca sai uma espada afiada, ele não tá com cara pra brincadeira não, ele tá com cinto de ouro, suas vestes brancas, e ele foi entrando, levantando o seu manto, e sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Satanás se prostra diante de Deus. Pisa, pode pisar minha cabeça, eu não, mas o meu Deus de paz, esse sim pisará tua cabeça. Vamos encerrar essa palavra para não se estender muito, meu irmão. Sabe quem eu sou? Sabe quem tu és sem Jesus? Nada mais do que uma página em branco. Sabe o que Satanás faz com páginas em branco? Ele amassa, ele joga no chão, ele chuta para um lado, chuta para o outro, depois é lixo. É isso que ele faz. Mas Deus é perito em reciclagem. Deus pega aquela prostituta e faz dela uma missionária. Deus pega aquele homem que está desenganado na medicina e faz dele um testemunho de vivo. Deus é aquele que pega aquele homem que está na drogadição e põe em seu púlpito para pregar o seu evangelho. É isso que ele faz. Satanás não odeia o que tu tem, ele odeia o que Deus quer e pode vir quer fazer na tua vida. Ninguém é lixo na sociedade, meu irmão. A pior injustiça que o ser humano pode fazer é querer pagar o mal com o mal, querer pagar o mal na mesma moeda. Meu irmão, tu não sabe o que aquela pessoa passou para chegar ao ponto que ela está naquele momento. Tu querer pagar na mesma moeda é a mesma coisa que dizer, eu não tô nem aí pro teu passado, eu tô me lixando pros teus abusos, eu tô me lixando pros teus traumas, o que importa é eu tá bem. Meu irmão, não julga o livro pela capa. Deus não vê como o homem só vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, e ao ver um coração quebrantado, ele vai lá e levanta. Tu não é um lixo para a sociedade, meu irmão. Se tu até então está sendo uma página em branco, Deus começa hoje, eu profetizo para a tua vida, ele começa hoje a escrever na tua história com as seguintes palavras: mais que vencedor. Que Deus te abençoe.